Nós estamos alegres nessa noite. Agradeço ao pastor dessa igreja. Falaram para mim ali quanto tempo a gente não se vê. E eu disse, vocês não convidaram mais. A culpa não é minha, né, Karine? Mas nós nos alegramos quando nós chegamos aqui para estar juntamente com os irmãos louvando e adorando a Deus. Estou com um resfriado forte. Não arriou ainda de botar na cama, mas estou com aquele resfriado, garganta, tudo ruim. Mas nós viemos aqui, não ia cancelar, né? Senão Karine ia fazer gabinete com a gente depois. Mas nós estamos aqui pela glória de Deus. Está o povo ali de Padre Miguel, as irmãs. Né, Júlia? Vai ter o próximo café da manhã, né, Júlia? Abra sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 4. A partir do versículo 12. Versículo 12, capítulo 4, tem sobre o título Mardoqueu apela a Esté. Diz assim a palavra do Senhor. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só ti entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Somente até aqui. A igreja pode se sentar. Deus fez uma promessa para Israel. E eu sempre costumo dizer que uma das mudanças que Deus faz quando Ele faz promessa, sempre Deus muda de ambiente. Por que Deus muda de ambiente? Porque o ambiente é necessário para o crescimento. Falamos aqui de escola, falamos aqui de faculdade. Não tem como você entrar numa faculdade se não passar pelo primário. Então, antes de você se tornar professor, tu tem que ser aluno. Então, Deus vai fazer assim com Abraão, vai fazer uma promessa, e essa promessa vai passar uma fase de amadurecimento, fase de crescimento. Há de dizer que nós se achamos pronto para alguma coisa, e toda vez que nós se achamos pronto para alguma coisa, isso quer dizer que nós não estamos prontos. Porque aquele que está pronto, ele nunca se acha pronto, porque ele se acha sempre dependente. E uma das coisas que Deus, ele gosta é quando ele vê uma dependência total. E por que Deus muda de ambiente? Deus vai mudar Abraão de ambiente, naquela época pela idolatria que ele convivia. Entenda uma coisa, irmãos. O problema nunca está no ambiente. Porque independente de qualquer ambiente que você esteja, sempre a diferença vem naquele que está dentro do ambiente. Deus vai mudar Abraão por causa de um propósito. Deus vai mudar Abraão por causa de um percurso. E uma das coisas que ele vai fazer é como se ele estivesse dizendo para Abraão: você vai carregar a minha promessa, mas para carregar a minha promessa, você vai ter que passar uma fase de amadurecimento e experiência. Falar uma coisa, eu dizer para você que eu faço um excelente bolo é fácil. Você chegar na minha casa e provar do bolo que eu faço é outra coisa. Experiência é diferente de palavras. Muitas das vezes palavras são pregadas e lançadas ao vento, porque quando pregamos sem viver, lançadas ao vento. Então, antes de Deus fazer você ministrar alguma coisa com alguma experiência, Ele vai fazer você atravessar para você ter autoridade de falar aquilo que você viveu. Então, Abraão vai sair daquele ambiente e vai passar alguns estágios da sua vida para crescimento, para preparação daquilo que Deus tinha para entregar para ele. Ainda que ele se achava pronto e que já estava demorando demais, Deus estava dizendo para ele: ainda não está pronto.
E alguns conflitos que Abraão enfrentou, Deus veio para tratá-lo. Será que vai ser o meu servo que vai dar continuidade à minha descendência? Algumas dúvidas. E Deus vai tratando ali Abraão e ele vai amadurecendo. Quando chega a fase do amadurecimento, Deus entrega Isaac. E há de dizer que vale mais a presença do que a promessa. Entenda isso. As pessoas hoje em dia estão focadas em promessas. Promessas, promessas, cumprimentos de promessa. Mas mais vale para Deus você carregar a presença do que a promessa. Por quê, Kátia? Porque a promessa é para que todos vejam que dá um Deus na sua vida e que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então Deus não vai cumprir uma promessa na sua vida porque você está perfeito, está tirando nota 10. Ele vai cumprir porque Ele é fiel daquilo que Ele falou. Então Ele cumpre. Então não quer dizer, entenda isso aqui. Viver promessa não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Viver promessa não significa que você está tirando nota 10. Não, Deus está dizendo, eu sou fiel, quem não é fiel é você. Então eu vou cumprir com a minha palavra. Então Ele cumpre. Só que agora Ele coloca Abraão em prova, dizendo para Abraão, agora eu quero saber se o que mais pesa para você é a presença ou a promessa. E agora Ele diz, aquilo que você esperou há anos e há muito tempo, agora eu quero que você acabe em minutos. Extermines em minutos aquilo que você aguardou, chorou e passou madrugada orando, e altares, e jejum, e relógio de oração, mas agora eu quero que você entregue para mim. Abraão estava olhando para aquela situação e dizendo, para mim o que vale mais é a promessa do que a presença. E ele assim vai devolver aquilo para Deus que Deus entregou para ele. E Deus, quando vê o coração dele, Deus aprova ele e diz, agora você pode caminhar. Então a promessa que Deus fez a Abraão é que tinha uma terra que o seu povo ia ser afligido por um certo tempo. E quando a medida dos amorreus chegasse ao cálice da injustiça, Deus enviaria um libertador. Então Deus é aquele que conduz a nossa vida e conduz a nossa história. A promessa passa por Abraão, Isaac, Jacó. No meio dos filhos de Jacó, Deus escolhe José. Deus estava dizendo, eles morreram, mas a minha promessa ainda está de pé. Através desse percurso, e mais uma prova Deus vai trazer para alguém que veio para libertar, que foi Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o povo e dizer, a minha promessa está de pé. E qual é a promessa? Há uma terra de descanso. Há uma terra que mana leite e mel. Chega um período e um percurso na vida de Moisés, que Deus olha para Moisés e diz, Moisés, eu prometi. Eu falei que ia fazer. E eu já estou fazendo. Só que tem um porém. Você pode conduzir o povo até a terra. Você pode conduzir o povo até a terra que eu prometi. Mas pelo povo ter pecado contra mim, eu envio um anjo. Porque eu disse que cumpriria. Mas eu não vou no meio de vocês. Porque se eu for no meio de vocês, eu vou matar. E para mim não matar e cumprir o que eu disse, é melhor você conduzir o povo. Moisés olha para Deus e diz, como é? Estou no deserto. Estou enfrentando as etapas da promessa. E o Senhor está dizendo que não vai? Moisés entendeu que maior do que a promessa era a presença. Então ele estava dizendo, se for para mim permanecer aqui, no deserto, só com maná, só com água da rocha, eu morro no deserto, porém com a sua presença. Porque eu não vou barganhar com isso. Quem carrega a presença vale mais do que ouro e prata. E vale mais do que promessa e terra que mana leite e mel. Então Moisés estava dizendo para Deus, se tu não fores comigo, também eu não irei. Há de dizer que mais vale viver a promessa do que a presença ou viver a presença com a promessa. Então ele estava dizendo para Deus, se for para entrar juntinho, presença e promessa, estamos juntos e misturados. Mas se for para entrar só promessa sem a presença, então eu fico por lá de fora com a presença. Porque mais vale para mim é estar num ambiente que tem a promessa. Deus cumpre com a palavra dele, vai junto com ele. A promessa de Deus vai se cumprir e eles pisam numa terra que mana leite e mel. Só que quando há um perigo muito grande, gente, presta atenção. Há um perigo muito grande quando nós estamos vivendo a promessa.
Por quê, Kátia? Porque quando nós estamos vivendo a promessa, a gente acha que tudo que a gente vai fazer, Deus vai aprovar, porque a gente está vivendo a promessa. Então a gente vai achar que toda decisão que a gente vai tomar, todas as regras que a gente vai ditar, a gente tem autoridade para aquilo ali, porque nós estamos vivendo a promessa. Então é isso que acontece com o povo dentro da terra. Quando eles entram dentro da terra, eles começam a direcionar a sua vida da sua forma, da sua maneira. Eles começam a reger a sua vida da sua forma. E Deus começa a fazer eles entenderem que a terra é dele, ele é o agricultor da casa. Se está colhendo é porque ele plantou. Se está crescendo foi porque é promessa feita a Abraão. Não cresce porque tu é um bom líder, não cresce porque tu é uma boa liderança, cresce porque tu está debaixo de promessa. E pela promessa que ele fez, ele vela pela sua palavra para cumprir. Porque com voz ou sem voz o negócio acontece. Com pregador ou sem pregador o negócio acontece. Com liderança ou sem liderança a coisa acontece. Por quê? Porque você veio debaixo de promessa. Então vamos deixar para alguma coisa dizer: só está crescendo porque eu sou a liderança. Só está crescendo porque eu estou na frente. Deus está dizendo para nós: está crescendo porque está debaixo de promessa. Abraão morreu, Jacó morreu, Moisés morreu, mas a promessa estava lá. Pisaram na terra e achavam que podia fazer o que queria dentro da terra. A terra só tem um comando. E quando eles começam a achar que podem fazer o que quer, Deus olha lá do céu e diz: não tem problema. Eu dei promessa para eles. Mas eu também arranco promessa. Eu arranco promessa para não perderem a minha presença. Se tiver que fechar, eu vou fechar. Eu prometi. Mas que isso, Cátia? Mas se eu ver que vai se perder, eu fecho. Se eu ver que vai perder a minha presença, eu vou fechar. E vale mais para mim você continuar com a presença do que se você se perder com a promessa. E eles se perdem com a promessa. E Deus vai levantar uma ferramenta. E uma das ferramentas que Deus vai levantar é alguém que não conhecia a presença, mas que temia mais do que alguém que conhecia. Deus levanta Nabucodonosor e tudo aquilo que os profetas declararam, Isaías, tudo aquilo que os profetas entregaram, Jeremias, Ezequiel, aconteceu. O povo é levado a cativo por 70 anos. Tudo porque achavam que iam viver a promessa e podiam fazer tudo o que queriam dentro da promessa. Deus leva eles cativo e Deus assim vai tratar com o seu povo. Ele trata com o seu povo. No final do cativeiro de 70 anos por Nabucodonosor, Deus levanta alguém por nome Ciro e declara que iria libertar-os, que levantar um homem sendo profetizado por Isaías e que daria liberação ao povo. E tudo isso vai acontecer, mesmo sem Ciro ter nascido, pastor. Deus já tinha revelado. Deus não é Deus de confusão, gente. Eu costumo dizer que com profecia e revelação, tu não se preocupe. Se cumprir, foi Deus. E se não se cumprir, não foi Deus. É apenas isso. Precisa se desviar, ficar com raiva da irmã, ficar com raiva da liderança, ou ficar com raiva de alguém que entregou a profecia. Fica com raiva não, tenha maturidade para isso. Você já não é bebê na fé, não é? Se for bebê na fé, a gente é meio perigoso. Mas se você não é bebê na fé, você não está usando mais fralda. Então você já cresceu um pouquinho. E por você ter crescido um pouquinho, você não vai fazer biquinho. Porque ela não cumpriu a promessa, a irmã entregou, a irmã falou que não passaria do dia 31 de 2023. Passou, e passou 24, passou 25 e nada aconteceu. Você não usa mais fralda. Aconteceu, foi Deus. Não aconteceu, vou seguir minha vida e eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Porque não sirvo a Ele pelo que Ele me dá, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Gente, eu estou correndo, hein? Vocês estão entendendo, porque eu estou correndo mesmo. Então o que vai acontecer? Ao findar de 70 anos de cativeiro,
Se cumpre a promessa dita pelo profeta Isaías, Ciro dá liberação, dá ajuda, dá tudo o que eles precisam. E eles retornam. Só que alguns ficaram lá. Alguns permaneceram, Karine. A primeira remessa que voltou foi a remessa dos sacerdotes levitas para reconstruir o templo, trazer a glória de volta, toda aquela organização novamente que foi tudo destruído. Quando o profeta declara que a glória é da última casa. E por que a glória da última casa seria maior do que a primeira? Porque na primeira glória, Deus se revela para os anciãos ali, eles não contêm de pé. Na segunda, o próprio Deus desceria e pisaria ali. Então não era pela beleza do templo, era pela grandeza da presença. Você está vendo que Deus nunca se importou em habitar a casa simples, porque Ele nos escolheu? Ele podia ter escolhido os anjos, mas Ele nos escolheu para ser sua casa, sua morada. Então eles vão acabar com aquela remessa e alguns vão permanecer. A Bíblia vai dizer que alguns construíram famílias, outros casaram, outros construíram comércios. E alguns foram e outros permaneceram. Agora vamos na nossa lógica. Deus dá essa ordem, Karine. Aí tu vê um povo indo para reconstruir. E tu vê um povo ficando. Automaticamente nós julgaríamos. Quem foi? Ia dizer, por que eles não vieram conosco? O que eles estão fazendo ainda lá? E quem ficou e viu o outro ir, vai dizer, que pressa é essa de construir aquilo lá? Você está entendendo? Houve uma turma que foi e houve uma turma que ficou. Entenda uma coisa. Quem foi era para ir, quem ficou era para ficar. Deus tem propósito em quem foi e Deus tem propósito em quem ficou. Por quê? Porque Deus já sabia do plano de Amã lá na frente. Está vendo como é que Deus não vê como a gente vê? Deus já sabia do plano de Amã lá na frente. Então Deus já estava preparando alguém que não tinha nem nascido ou que era uma criança ainda dentro daquele cativo. E agora quando aquela remessa vai embora, Mardoqueu está ali cuidando da sua sobrinha. Só que não sabia que ela era uma pérola rara, cuidada pelas mãos do Senhor. Entenda isso. Tem pessoas que Deus coloca nas tuas mãos. Talvez hoje você não vê a grandeza que é. Mas lá na frente tu vai ver o resultado do que vai acontecer com essa pessoa. Então cuide bem do projeto de Deus que Ele entregou para você. Ele não sabia que estava cuidando de uma rainha, ô Sara? Rainha precisa de tratamento de rainha. E está lá Esther, tranquilona. Então vamos para o palácio. O rei decide dar uma festa. Uma festa que durou 180 dias. Pensa aí numa festividade. Uma semana a gente já fica cansado, né, pastor? Uma festa de 180 dias. Convidou 127 províncias. Todas as pessoas daquele ambiente foram convidadas. Só que vai chegar no ápice do rei, que ele está bem embriagado, e ele vai pedir Vasti para se apresentar. Hoje eu defendo Vasti, tá, gente? Quem quiser falar mal de Vasti, que fale, mas hoje eu defendo ela. Naquela época, quando ele pede para ela se apresentar, a sua beleza, para que todos à sua volta viessem ver a sua beleza, não diz a Bíblia, mas diz a história, que ela deveria se apresentar com a coroa sobre a sua cabeça, e as suas joias pelo corpo seminua. Vasti era uma mulher linda. E ele queria expressar essa beleza para todos. E ela rejeita. Alguns vão dizer que ela é insubmissa. Mas hoje ela não é insubmissa, pastor. Hoje ela não é insubmissa. Hoje ela é alguém que Deus endureceu o coração porque Deus precisava trazer o seu projeto para dentro do palácio. Como assim, Kátia? Eu não entendi. Para Deus trazer alguém e titular rainha, Ele tinha que tirar alguém. Porque Deus não pode colocar duas lideranças numa cadeira. Não existe cobra de duas cabeças aqui. Já viu cobra de duas cabeças? Cada uma leva para um lado e não chega a lugar nenhum. Para Deus só existe uma cabeça e só existe uma liderança e só existe um governo. E o restante do povo vai estar debaixo daquela autoridade.
Então, para poder a rainha Esté ou Radassa entrar, alguém precisava sair. E como esse alguém precisava sair? Deus endurece o coração dela. Não vou me apresentar. Ela não se apresenta, sai do palácio. Os reis olham para ela, olha para o rei e diz: ó, o negócio vai ficar meio estreito para o teu lado. Se alguém souber que ela foi insubmissa a você, todas as mulheres aqui vão seguir o mesmo caminho. Vamos pegar moças bonitas, jovens bonitas para você. Esse é o conselho. Vamos pegar moças bonitas, jovem bonita, trazer, o rei escolhe, casa e a gente abafa o caso. A gente precisa resolver o problema. Lá fora, estava a ferramenta de Deus, fora do palácio. Lá dentro, a ferramenta do diabo já estava lá dentro. Amã. Deus já conhecia o coração dele, Deus já sabia a intenção dele. E a maior intenção de Deus até hoje não são com coisas, são com vidas. Preservar vidas. Sai o decreto. Vão rodar por todas as redondezas, batendo de porta em porta. A ordem do rei é o quê? Trazer todas as meninas belas e bonitas. Quando ele chega na porta de Esté, Deus, quando chega na sua porta, Karine, Ele não vai perguntar se você aceita, se você quer. Deus vai dizer: o rei está chamando. É a ordem do rei, ponto final. Ah, mas para mim não dá. Eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho neto. Eu estou com dor de cabeça. Eu poderia não ter vindo hoje, irmão. Garganta está horrivelmente doendo. E talvez pode falar assim: mas não é vigilância. Não é, porque a gente entende que tem certas coisas que são batalha. Já está mais de quase 2 semanas a garganta assim. As coisas de Deus não são na hora que a gente quer. Nem do jeito que a gente quer. Nem no tempo que a gente quer. Quando o rei bater na sua porta, você precisa abrir e dizer: é para ir para o palácio? Então eu vou. Eu não sei nem o que vai acontecer lá, mas se é para ir, eu vou. Esté vai. Entre muitas mulheres bonitas e lindíssimas, Esté está dentro do palácio. A única coisa que seu tio vai pedir para ela é dizer para ela: não revele a sua identidade. Fica quietinha. Até porque, Karine, quem decidiu permanecer na Pérsia teria que obedecer às regras do rei. Já que você não quis voltar para reconstruir e quis permanecer, então se é para permanecer, é para obedecer. Aí quando ela retorna e ela está dentro do palácio, a história vai dizer que tinha muitas mulheres bonitas ali. Concurso de Miss Brasil. Ela passou um processo de 6 meses pela purificação e depois 6 meses passou a beleza, só para preparar para se apresentar ao rei. Havia muitas mulheres ali. Mas quando Deus te entrega um projeto para você, aonde você pisa, Deus faz as pessoas se afeiçoar a você para cuidar daquilo que Ele entregou na sua mão. Se você carrega um projeto de Deus, Deus vai colocar pessoas certas do seu lado para te ajudar nesse projeto. Se você carrega um projeto de Deus, você não precisa pedir ninguém para estar do teu lado. Deus vai trazer pessoas para sentar do seu lado e conduzir esse projeto. E quando Deus coloca, não sai. Esté está lá dentro. O eunuco olha para ela e diz: fui com a sua cara, gostei de você. Não é que foi com a cara dela, é que ela carregava o projeto. Quem carrega o projeto carrega a presença. E quem carrega a presença tem portas abertas onde passa. É igual a mulher grávida, né? Ela tem lugar preferencial. Você está entendendo? Quem carrega projeto de Deus, em algumas situações tem lugar preferencial, porque carrega o projeto. Ela vai ficar 6 meses ali. Depois de 6 meses, ela vai passar pelo estágio de spa. Da época, já existia. Uma das situações de belezas que aconteciam naquela época era o queimador. O que era um queimador? Era uma das preparação de estética. O que era o queimador? O queimador era
O método que as mulheres usavam, se fazia um buraco na areia, colocava todo tipo de aroma, todo tipo de pétalas, todo tipo de rosa naquele buraco. Tacava-se fogo, esperava o fogo apagar. E aquele buraco ficava saindo fumaça. A mulher vinha seminua com um lençol, tampando toda a sua cabeça, como uma burca. Todo o seu corpo, mas nua por dentro. Se agachava naquele buraco. E aquela fumaça que subia, entranhava nos teus poros. A ponto de aonde ela passar, a essência ficar. Escuta. O que a gente precisa fazer para ter a essência? E carregá-la. O primeiro passo de alguém que carrega a essência é descer. E outra coisa, a gente desce, e outra coisa que a gente tem que ter para absorver aquela essência é ter equilíbrio. Eu preciso descer, preciso ter equilíbrio e preciso ficar aqui até absorver toda a essência. Deus não vai tirar você do processo. Deus não vai tirar você do ambiente enquanto você não absorver todo o ensinamento que Ele tem para a sua vida. Enquanto você não se abastecer de toda a essência que Ele tem para você. Por quê, Kátia? Existe a essência falsa e a verdadeira. Tem gente que bota um perfume que tem muito mais álcool do que a essência. Então tem essências que parecem fogo de artifício. Explode e apaga rápido. Porque tem mistura. E onde tem mistura não tem essência permanente. Mas a essência permanente, aonde você passa, ela fica. Aonde você passa, alguém diz, passou aqui uma mulher de Deus. Aqui não passou uma missionária, aqui não passou a filha do pastor, aqui não passou a levita, aqui não passou o tecladista, aqui passou um homem de Deus. Aqui não passou a solista, a dirigente de oração. Aqui passou alguém que tem essência. O mundo não quer saber do cargo que a gente possui, gente. Vamos parar com isso. Aí fora você não vai ser chamado do título que você carrega. O mundo vai querer ver qual é a tua aliança, a essência que você tem com Deus. Você não precisa falar de Jesus no teu trabalho. Que isso, Kátia? Você não precisa falar de Jesus na tua faculdade. Que isso, Kátia? O teu comportamento vai falar por você. As tuas atitudes vai dizer quem é você. Em lugares que pessoas olharão para você e dizer, você carrega algo diferente. Aí você vai olhar para você e vai dizer, realmente, quem olha para mim não vê as marcas do equilíbrio que eu tive que fazer para absorver toda a essência. Quem olha para mim não vê as marcas da submissão que eu tive que descer, da cara que eu tive que deixar para bater, da túnica que eu tive que entregar. Hoje as pessoas verão a sua essência, mas não saberão do processo. Só você e Deus estavam lá naquele buraco. Só você e Deus estavam lá naquele buraco. Tendo que se submeter e ainda manter equilíbrio. Esté entra no palácio e agora ela vai se apresentar ao rei, pastor. Todo mundo pediu um monte de coisa. Mas quem carrega essência não precisa de muito enfeite. Não precisa de muito enfeite quem carrega a essência. Ela vai se apresentar ao rei, o rei vai casar com ela. E quando ela está lá tranquilona, porque vamos ser bem realistas, concurso de Miss Brasil Universo, quem já viu? É difícil escolher. Obrigado, meu filho. O que fez Esté entrar no palácio não foi apenas a beleza. Deus usou a beleza como uma chave. Mas o que fez Esté entrar no palácio não era o que ela era por fora, mas era o que ela carregava por dentro. Ela está tranquila dentro do palácio, tirando onda. Saiu do deserto, caiu dentro do maná. Cada dia com vestido, abria lá o guarda-roupa dela, o closet dela, coisa que ela nunca viu na vida.
Aí, daqui a pouco, a mão usada pelo diabo levanta aquele decreto de matar todos os judeus. Aí vem ao conhecimento dela. Mardoqueu fala, manda dizer para Esther. Deus sabia ou não sabia do que ia acontecer lá na frente? Mas como uma ferramenta do diabo estava dentro do palácio, Deus teve que trazer a dele. E para Deus trazer a dele, Deus teve que endurecer o coração de Vasti. Deus teve que tirar alguém do trono para colocar uma autoridade. Porque se é para lutar de autoridade com autoridade, eu também tenho as minhas autoridades. Ele coloca ela lá dentro. Vamos ficar de pé? Pode ficar de pé que eu já vou fechar. Olha para cá. Ela está lá dentro. Aí vai dizer para Esther, ó. Mardoqueu está lá, ó, com pano de saco, cinza sobre a cabeça. Ela procura saber o que aconteceu. Ó, Mardoqueu falou que o negócio está feio aqui fora. Mas que você pode se apresentar ao rei e intervir pelo povo, porque o negócio está brabo. Aí sabe o que Esther vai fazer? Com a autoridade na mão? Posso fazer nada. Diga para ele que eu não posso fazer nada. Aí diz assim, como é? Acho que quando voltaram com essa declaração para Mardoqueu, ele disse, como é? Vamos lembrar de onde ela veio. Deixa eu contar um pouco da história dela. Não nasceu rainha. Nunca teve vida de rainha. E nem direito de rainha tinha. Mas por carregar um projeto de Deus, eu coloquei lá. Vamos contar a história direito, desde o início? Porque para contar a história para Deus, tu tem que contar do início. Do meio eu não sei como vai ser. Mas são as suas decisões do meio que vai decidir o final. Então se é para contar a história, então vamos contar a história. Quem era você? Nada. Não tinha nome, não tinha identidade. Outra coisa, ainda era escrava no exílio. Nasceu de uma geração de escravidão. Deus deu um banho de azeite, colocou dentro do palácio, nunca fez faculdade, nunca atravessou um concurso de beleza e o primeiro concurso passou. E por que passou no concurso? Porque todas as medidas que o concurso pedia, você tinha. Talvez alguém que estava do teu lado não passou por causa de 1 milímetro de cintura. Mas a tua cintura estava ok. Estava ok porque a tua cintura estava ok ou estava ok porque Deus disse que ela ficaria ok? Tá ela tranquilona lá dentro do palácio. Aí ele disse, como é? Manda dizer para ela. Você acha que tu vai ter livramento aqui dentro? Ou então, eu vou te lembrar uma coisa. O quê? Talvez seja por isso que você está aí. Para quê? Trazer livramento ao povo. Mas vamos fechar, que eu preciso fechar. Deixa eu fechar dizendo uma coisa para você. Deus estava dizendo para Esther dessa forma. Te dei comida, banquete, roupas, melhores sapatos, empregados. Tudo isso eu te dei com um propósito. De cuidar do que é meu. Como assim? Eu não te coloquei dentro do palácio para ficar desfilando cada hora só com uma roupa. Não é só por isso. Eu não te coloquei dentro de um palácio para cada hora você trocar de sapato, fazer churrasco com as suas amigas. Não, Senhor, não é por isso. Por que eu te trouxe para o palácio? Por meu propósito. A autoridade que eu dei para você é para você cuidar de vidas. Te dei autoridade dentro do palácio para você cuidar de vidas e não ficar passeando somente com a coroa. Eu até entendo que tudo isso faz parte do benefício da autoridade que você carrega. Mas maior do que a autoridade que você carrega é o propósito que eu entreguei para você. E o propósito que eu entreguei para você é trazer livramento para vidas. Se veste bem, é para cuidar de vida. Se tem coroa na cabeça, é para cuidar de vida. Se vai cada hora andar com uma roupa, é para cuidar de vida. Eu não coloquei você, Esther, dentro do palácio só para passear e tomar banho na banheira de pétalas. Nada disso. Se é para me lembrar você da onde eu tirei você, eu vou lembrar você. Sabe por quê? Se eu não te levantasse, não teria homem na terra para te colocar de pé. Para chubicandará.
Você está dentro do meu palácio com propósito. Então, se é para lembrar, eu te lembro. Porque se você não lembrar, eu faço você lembrar. Aí sabe o que ela disse? Me acharam. Me acharam, o negócio pegou. Chega para as amigas delas. As amigas delas dizem: Oi, Esther, hoje tem aquele cinema. Deixados para trás, está no cinema, vamos embora. Está passando o Mário no cinema, vamos embora também. Esther olha para elas e diz: Hoje não dá. Mas tu não falou que ia fazer um churrasquinho hoje? Não, congela a carne. Por quê? Porque Deus me colocou aqui para salvar vidas. Deus não me colocou aqui para matar vidas. Deus me colocou aqui para salvar vidas. Então o que você quer, Esther? Então olha só, tudo aquilo que está aí guarda. Porque amigo que é amigo de banquete e é amigo de deserto. Hoje não tem? Hoje não tem. Ainda tem outra notícia para dar para vocês. Qual a notícia? Jejum. Meu Deus. Pensei que ia comer um churrascão agora, não. 3 dias de jejum. Quem está dentro, está dentro. Quem está fora pode sair. Porque agora eu quero ver. Agora eu vou ver quem está comigo na guerra. Porque eu não estou... Irmão, como Deus ama quando você defende a causa de um irmão. Como Deus ama quando você se coloca na brecha por alguém. Está naquele momento, ela podia até dizer: não vou fazer, eu vou ficar no palácio e não quero saber de ninguém. Mas ela entendeu e ela disse: eu vou me colocar na brecha por causa do meu povo. Eu vou colocar na brecha por causa de vidas. E se for para salvar vidas, se eu tiver que morrer, não tem problema. Mas eu vou morrer tentando salvar vidas. Deus vai levar você para certos ambientes. Vai ter comida boa? Vai. Vai ter até alguns luxos para a sua vida. Mas não é só por isso que Deus está te colocando aí. Deus está te colocando aí porque já tem um projeto do diabo de matar, roubar e destruir. E ele está te conduzindo a esse ambiente para você se levantar com o livramento. Porque autoridade e essência você já tem. Elas vão jejuar, vão orar. E o decreto vai ser mudado. O decreto não pode ser anulado. Mas aquele decreto de dizer assim, ó, você não pode mais... Era para os soldados saírem e matar todos os judeus. O rei coloca uma vírgula no decreto e escreve que cada um tem o direito de lutar pela sua casa. Deus está dizendo para nós nessa noite aqui. O diabo já decretou morte. O diabo já decretou destruição. Estamos no mês de maio, mês de família. Mas o Senhor está te dando autoridade para lutar pela sua casa. Tira a armadura que está lá no seu guarda-roupa. Chama toda a sua família para dentro de casa. Sabe por quê? Tem gente dentro da sua casa que não sabe lutar. Tem gente dentro da sua casa que não tem maturidade para entrar na guerra que você vai entrar. Mas hoje Deus está botando um decreto para você e dizendo: estou te dando autoridade para você defender a você e aqueles que dão dentro da sua casa. Então você não vai liberar mais palavra de maldição para a tua família. Você vai pedir que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua porta. E você vai declarar para o Senhor: se tem gente da minha casa que não sabe lutar, eu vou lutar. Pode até acontecer o que tiver que acontecer. Eu posso até sair ferida dessa batalha. Eu posso até sair sangrando dessa guerra. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar por aqueles que o Senhor entregou para mim. A responsabilidade da casa e daqueles que estão ali, Deus dá àqueles que têm autoridade para lutar. Então o decreto de Deus para você nessa noite é: lute pelo teu filho, lute pela tua filha, lute pelo teu neto, lute pela tua neta, lute por aqueles que o Senhor colocou na tua casa. O decreto do rei nessa noite é: eu já te ungi, já te separei para tu lutar. Antes você não tinha condições de lutar, mas agora você tem. Por que, Kátia, não tinha condições? Porque você ainda era menina, mas agora você cresceu. Agora tem uma patente sobre o teu uniforme, porque Deus te chamou para essa guerra. E eu preciso entender: se alguém não se levantar, não tem ninguém para ficar de pé. Mas entenda,
Deus não te tem como coitada e nem coitado, entende isso? Tu és privilegiado, mas ninguém da minha casa é crente. Você é, então é tudo que Deus precisa. Certa vez, foi falado lá da minha igreja, estamos no mês da família, e o pastor falou dessa forma: 3 filhas de pastores foram levadas por uma enxurrada. E uma delas se agarrou a alguma coisa, ou mato, ou galho, e uma delas se agarrou. As outras 2, vendo que ela se agarraram nela. Só que a água estava tão forte que a que estava se agarrando ali não conseguiu e soltou. Talvez você seja essa pessoa na sua família que está ali segurando. Só que o cansaço bate. Só que o desânimo bate. Só que você olha e diz: não tem mais jeito. Só que tem gente agarrada a você. Se você largar, toda a sua casa é destruída. Se você se desviar, todo mundo se desvia contigo. Se você abrir mão, todo mundo abre mão. Se você for atravessar a rua e sentar num barzinho, todo mundo senta. Mas tem um porém: se você continuar segurando, tem uma mão maior, do grandão, que está segurando a sua. E enquanto ele segura a sua, tu sustenta deles. E enquanto tu sustenta deles, o que o diabo queria fazer na sua casa, ele não vai fazer. Ele vai até tentar, mas ele não vai ter os resultados que ele queria ter. Então Deus não te levantou apenas para você desfilar com os benefícios que ele vai te dar. Deus te levantou para livrar vidas. O maior ministério que alguém possa carregar nessa terra é cuidar de vidas. É ser bênção para vidas. Pai, nós te damos graça nessa noite. Te agradecemos por esse lugar, te agradecemos por essa oportunidade. Dê forças a mulheres e homens aqui nessa noite. Renova a força daquele que está caído. Senhor, tudo tu tem um propósito, tu não derrama unção em vão. Tu derrama unção para que vidas sejam salvas, protegidas. Tu derrama unção para que vidas sejam cuidadas. E nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por cada detalhe. Te agradecemos por cada bênção, te agradecemos por cada momento. Te agradecemos pelos louvores, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado como benefício. Pai, nós estamos segurando e às vezes o cansaço bate. Nós estamos segurando e às vezes o desânimo quer vir. Mas nós temos a convicção que o Senhor está segurando em nossas mãos. Então, Senhor, segura nas mãos das mulheres e homens que estão aqui. Porque tem gente que depende de nós. Tem gente que depende de nós. Quantos bebês na fé tem dentro da nossa casa? Quantos bebês na fé tem dentro da nossa família? Que ainda não alcançaram maturidade, que nem sabe lutar. Mas o Senhor levantou alguém com essência. Porque alguém que carrega essência, carrega vida. E quem carrega vida, carrega a presença. Porque a presença vem para dar vida àquilo que está morto. Ainda que estiver morto, vai viver. Por isso, Pai, nós somos gratos a Ti nessa noite. Em nome de Jesus.